Olá, pessoal. Vamos a mais uma live. Hoje o assunto continua sendo a depressão. Nós estamos fazendo um trabalho em cima disso bem esclarecedor. Então, eu vou para a terceira live que está mais ou menos no assunto de depressão, né? Hoje nós vamos falar de depressão recorrente, aquela depressão que volta. A pessoa tem uma crise de depressão e ela se sente bem, ela se sente melhor, ela acredita que ela sarou, e quando ela menos espera, ou quando ela já está esperando, volta a depressão, tá? Então, nós vamos compartilhar agora, temos 5 minutos para compartilhar. Então, quem for chegando, por favor, vá fazendo isso por nós. A Gisele já chegou, então a Gisele vai ajudar compartilhando, tá, Gi? A Gi não gosta que eu chame ela de chefa, mas eu acho tão legal chamar ela de chefa. Queria até pôr uma musiquinha aqui, mas a gente tá meio com medo de música, né? Vai. Oi, Karen. A Karen Ramos, ó, ela chega rapidinho. Já vamos compartilhando, Karen. Deixa eu colocar como eu aqui. Maria Lúcia, oi, amiga. Compartilha aí para nós. Compartilha bem devagarinho. Se eu partilhar rápido, o Facebook me bloqueia. Então tem que ir devagar, é devagar. Eu nem gosto dessa música, não sei por que eu tô aqui me alugando. Partilhar lá no grupo Colo Vazio também. Colo Vazio é o meu grupo de mães que perderam filhos, que elas também vão precisar dessa live. Oi, Deise. Deise, compartilha aí para nós. Vamos partilhar. Partilhar na página do meu consultório. Vocês, inclusive, estão convidados a curtir e compartilhar a minha página do consultório, que é Consultório Reabilite. Reabilite escrito em espanhol, tá? Então, antes do A, daí H-A-Bilite, tá? Então, dão uma olhadinha lá, tem uns depoimentos muito importantes. Ah, boletim do tempo, né? Enquanto a gente compartilha, eu dou o boletim do tempo. Em Tijucas do Sul, tempo frio. Grande novidade, né? 13 pessoas na sala, todo mundo compartilhando. Vamos lá, minha gente, por favor.
Coloquei até num grupo de emagrecimento. Vamos ver se eles aceitam, né? Foi para análise. Ou não, eu já tenho. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Então, nós vamos falar principalmente sobre depressão recorrente. O que é depressão recorrente? Aquela depressão que a pessoa já teve um episódio, melhorou e aí ela volta, tá? Existem pessoas que elas vivem a vida inteira lutando com as depressões recorrentes. Existem pessoas que têm um episódio de depressão na vida e depois nunca mais acontece, tá? Então, nós vamos falar daquela depressão que vai e volta. A pessoa melhora e depois ela piora novamente. Por que que isso acontece? Como isso acontece? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que ficou espatifado. Como isso acontece? Por que isso acontece? E como evitar que isso aconteça, tá? Então, vamos... deixa eu falar oi primeiro pro Thales. Quem mais que tá ali? Deixa eu dar uma olhadinha, porque senão depois eu acabo deixando de cumprimentar alguém. Oi, Marcinho. Marcinho, eu preciso conversar com você porque nós vamos, no final da live, eu quero falar de uma coisa que eu preciso da sua ajuda, tá? Então, não vai embora não, você vai ficar aí até o final da live, tá bom? Oi, Leandro, Carita é um nome tão bonito, né? Oi, Ana Paula. O Elvio, oi, Elvio. Vamos lá então, gente, vamos começar. Então, essa depressão recorrente, que vai e volta, ela tem muito a ver com a neuroendocrinologia, ou seja, a parte neurológica ligada aos hormônios, e a disbiose. O que é disbiose? É um polvo do mal que mora no intestino da gente, tá? Então, nós vamos ver sobre esses dois fatores hoje. E esses dois fatores, eles abrem um leque para umas outras possibilidades de estudo, tá? Então, hoje nós vamos falar a grosso modo e futuramente a gente pode esmiuçar, né, essa parte de neuroendocrinologia. Tá, aqui eu coloquei uma figurinha para vocês e sobre uma pessoa depressiva, né? Isso aqui eu tirei até de um blog bem interessante, que a pessoa ela tá numa pausa da depressão. E ela, nessa pausa da depressão, ela se sente curada, ela se sente ativa, ela se sente feliz, ela se sente bem. E nesse período, né, ela quer produzir. E então, ela não sabe de quando vai voltar. Ela é muito confundida daí com bipolaridade. Por quê? Porque quando ela tem esse intervalo da depressão, ela se sente bem, ela produz, ela consegue passear, viajar, produzir, e quando a depressão volta, ela cai. Então, ela é confundida com bipolaridade, que é outra patologia para uma outra hora, para uma outra história, tá bom? Então, essa ida e volta da depressão pode ser por algumas horas, por alguns dias, ou até por meses, anos, tá? Então, não se sabe quando vai voltar a bichinha a derrubar. Então, às vezes a pessoa, ela tá bem e ela tem medo, ela fica daí ansiosa porque ela tem medo que a depressão volte. Um negócio assim, bem angustiante, porque além da depressão tem a angústia de quando ela vai voltar, tá? Então, mas vamos ver primeiro o que é a depressão, tá? A depressão, ela não é uma tristeza. A depressão é uma tristeza que não passa, contínua. Independente de estar acontecendo alguma coisa ruim na vida da pessoa ou não, tá? Então, às vezes está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso na vida da pessoa e a pessoa está em depressão, tá? Isso daí, às vezes, maioria das vezes, 90%, às vezes tem um fator desencadeante para a depressão, mas não quer dizer que a pessoa esteja com a vida que é uma droga mesmo, uma porcaria. Não, ela só está se sentindo assim, tá? Então, ela tem a diminuição de energia, a atividade dela fica reduzida por causa da falta de energia, ela tem perda de prazer e de interesses, ela não tem nada que interesse para ela. Vamos fazer um curso bem legal, igual aquele que você queria fazer? Ah, não quero. Cansaço, um cansaço que já acorda cansado, passa o dia acordar, cansado, todo o tempo está cansado, tá? A concentração fica diminuída, a autoestima fica prejudicada,
A autoconfiança também fica diminuída. Sentimento de culpa e de inutilidade, a pessoa se sente inútil. A visão fica pessimista, então ela acha que nada vai dar certo. Eu conheci um carinha pela internet, mas eu nem vou conhecer ele porque ele não vai gostar de mim, porque o carro vai quebrar e porque eu vou sofrer um acidente. Então é uma visão pessimista total do futuro, tá? Ideias de suicídio também pode acontecer, como a gente viu na live anterior. Alteração do sono, ansiedade e impaciência, que é diferente, tá? A ansiedade é aquilo que você quer, fica pensando no que você tem que fazer e nem sempre você consegue produzir. A impaciência, você não consegue ficar numa fila de espera, você não consegue ter paciência com o açougueiro que vai ficando colocando lá o peso que não é o que você quer, entendeu? Ou você não tem paciência com teus filhos, já dá uns gritão. Então, impaciência é uma coisa, ansiedade é outra, tá? A alteração no apetite pode tanto comer demais, como pode não querer mais comer. Irritabilidade, dificuldade para tomar as decisões. Precisa ter todos esses sintomas, Jô? Não. Você tendo 3 desses sintomas, você já fica esperto. Tem 4 sintomas? Então, você está com depressão, tá? Ou outra patologia muito parecida com a depressão, você precisa de um aconselhamento, você precisa entender, tá? Ah, não, mas é uma fadiga adrenal. Tá, mas uma fadiga adrenal causou a depressão, tá? Então, não deixa de ser a depressão. Só que é uma depressão por hormônio, lá a parte de, o que a gente disse? Ops. Não faça isso comigo. A parte de, olha lá, olha a palavrinha. Neuroendocrinologia, tá? É uma depressão causada por motivos de hormônio. Nós vamos ver bem certinho, você vai entender isso tudo, tá? Então, não deixa de ser uma depressão. Ó, eu subi lá em cima. Subir lá em cima é bom, né, também. Eu subi e não tinha necessidade. Neuroendocrinologia é a ciência que trata dos problemas endócrinos causados por questões neurológicas ou vice-versa, tá? Lembra do ovo e da galinha? Então, o que acontece antes? O problema de neurotransmissão e por isso os hormônios ficam afetados, os hormônios ficam afetados e por isso há um problema de neurotransmissão. Então, não dá para saber o que chegou primeiro, o ovo ou a galinha, tá bom? Então, os problemas hormonais podem atrapalhar as neurotransmissões, quanto a neurotransmissão pode atrapalhar os hormônios. É muito ligado. Inclusive, existem hormônios que são neurotransmissores, tá? Então, eles estão muito ligados. Por isso que eu coloquei o ovo e a galinha na mesma cama, tá? Porque eles estão muito ligadinhos, tá? Eles têm um caso, tá bom? Tá. Vamos primeiro falar, então, da glândula mestre, que é a hipófise. Antes se chamava de pituitária, tá? Hoje se chama ela de hipófise. A hipófise, ela fica lá dentro da sua cachola, bem lá dentro, tá? Mais ou menos nessa região, mas não é a que tem aqui não, tá? É lá meio no miolo, bem no meio, tá? Vamos supor que a sua cabeça fosse uma maçã, a hipófise seria a sementinha, tá? Ela tá bem lá dentro mesmo, entendeu? Tá, olha lá, ó, onde que ela fica, bom? Então, lá é a danada da glândula mestre. Por que a glândula mestre? Porque ela manda num monte de hormônio, ela manda num monte de glândula, tá? Então, por isso que ela é a glândula mestre. Produz e secreta alguns hormônios que controlam o bom funcionamento da tireoide, dos ovários, dos testículos, das suprarrenais, que também são chamadas por outro nome que está em desuso, já é demodê, né? Então, vamos chamar ela de suprarrenal, não vamos chamar ela com outro nome, adrenal, não vamos chamar ela de adrenal, porque senão vão pensar que a gente está desatualizado. Quando você for num profissional e ele chamar a tua suprarrenal de adrenal, você já sai de lá, porque ele está desatualizado até do nome da bichinha, imagine das funções do que tem acontecido com ela na vida moderna, tá? Então, essa é uma dica importante. E também os hormônios de crescimento, eles também são controlados pela hipófise, tá bom? Então, depois do primeiro episódio de depressão, a probabilidade de ocorrer de novo é de 50%. Então, você teve um episódio de depressão
50% de chance da tua depressão voltar, mesmo depois que você esteja se sentindo super legal, pare com os medicamentos e esteja vivendo uma vida normal. 50% de chance que ela volte. Depois que ela voltar a segunda vez, 75% de chance que ela volte. E se ela voltar várias vezes durante a tua vida, aprende que ela vai querer voltar toda a tua vida. Pelo menos 90% das vezes ela acaba voltando quando a pessoa já teve vários episódios de depressão, tá bom? E por que que isso acontece? Exatamente por causa da disfunção neuroendócrina, tá? Então, ou os hormônios mudaram a parte neurológica, ou a parte neurológica mudou a produção de hormônio. Então, isso aconteceu depois que quando você vai primeira vez num lugar, né? Vai a primeira vez na casa da sogra. Aí é difícil de você chegar lá, você não conhece o caminho. A segunda vez já fica mais fácil. A terceira vez, beleza. E depois, várias vezes que você foi na casa da sogra, você já sabe e não precisa nem pensar mais, pega o carro e vai com o cavalo quase sozinho. Por quê? Porque você já aprendeu o caminho. A depressão é a mesma coisa, depois que ela aprende o caminho de chegar na gente, ela vem com muita facilidade, tá bom? Depressão, já falei isso, vou repetir. Depressão é diferente de entristecer, tá? Quando você entristece porque tem algum problema, não tem nada a ver com depressão. Então, você foi despedido, teu emprego, você fica deprimido? Não, você fica triste, você fica angustiado, você fica ansioso. Não é depressão. Pode desencadear uma depressão, sim, mas não é depressão essa tristeza. Você terminou um relacionamento, você perdeu alguém amado. Então, tudo isso é tristeza, é entristecer, tá? Os fatos da vida nos fazem ficar tristes. Normal e saudável, né? Difícil seria se essas coisas não nos deixassem tristes, não nos deixassem angustiados, não nos deixassem um pouco ansiosos, porque aí a gente não teria como tomar atitudes para reverter o quadro ruim que a vida apresentou para a gente, tá? Vamos então falar um pouquinho das adrenais, tá? As adrenais suprarrenais. Adrenais, vamos falar delas. Coloquei lá adrenais. Ai, Jesus, estou desatualizada. Eu fiz de propósito, gente, só para sacanear mesmo, tá? Então, que ligação tem a suprarrenal com a depressão? Em resposta aos estímulos agressivos do ambiente, o hipotálamo, lembra do hipotálamo? Produz um hormônio, tá? Que é lá relacionado com o cortisol e adrenalina, para convencer a hipófise a mandar ordens para as adrenais produzirem cortisol e adrenalina. Tá? Então, tô rindo aí da adrenal. Tá, então, sabe por que eu falo isso, gente? Porque mudar o nome de algum órgão do corpo é uma coisa que não deveria acontecer. É a mesma coisa que mudar a gramática. Tá lá, tá o nome, pra quê, né? Ficar alterando o negócio. Então tá, era isso que eu queria falar para vocês. Era só uma revoltinha, tá bom? Então tá. Ele vai produzir o cortisol e a adrenalina, tá? Quando que ele produz isso? Quando você tem problemas na vida. Quando Deus fez o ser humano não ia, não tinha leis, não tinha regras, não tinha a modulação do caráter não estava bem. E além do que, o ser humano tinha que conviver com quem? Com os animais ferozes, com as tribos inimigas, e etc, e etc. Então, essa glândula faz com que a gente ataque ou recue, tá? Porque o homem lá, que era o homem primitivo, ele saía da caverna dele e ele dava de encontro com um leão. Ele tinha duas opções. Ou ele fugia do leão, ou ele atacava o leão. Ele não podia sentar e ficar convivendo com o leão, tá? Então, ele tinha aquela produção de cortisol e de adrenalina aumentado, resolvia aquele problema e pronto, a glândula dele podia descansar. Hoje, no tempo moderno, o que acontece? Você tem problemas com o leão, não com o imposto de renda.
Você tem problemas com o leão do dia a dia, né? Que pode ser o teu chefe, pode ser o desemprego, pode ser o diretor da escola, pode ser aquele professor que você não gosta, pode ser a sua sogra, pode ser a doença. E a tua glândula vai produzir a adrenalina e o cortisol para você reagir contra isso. Só que nem sempre você pode reagir. Então, você tem lá o teu chefe, que você tem problemas com ele, você produz muita adrenalina porque ele vem e briga com você, você produz cortisol porque você tem vontade de reagir contra aquilo, mas você não pode, porque se você fizer isso, você vai ser despedido. Então, aquilo fica represado. E vai produzindo, e vai produzindo, e vai produzindo. E a glândula, de tanto trabalhar, ela cansa. Quem muito trabalha, cansa. Cansa, para de produzir o cortisol, tá? Que é chamado o cansaço adrenal, tá? Então, não tem porquê, não tem como, né? Você ter a disposição, você ter a força vital, né? A vitalidade que você tinha, se a tua adrenal, tua suprarrenal está cansada e não está trabalhando. Então, de tanto todo mundo cansa. A adrenal também, tá? Então, você vai ter um cansaço da glândula. Você vai ter uma exaustão, que nós chamamos de cansaço adrenal, tá? Então, isso se dá através de muito tempo que vai passando, tá? E que você vai represando, você vai produzindo, né? E a solução não acontece. Então, você está preso a uma situação, um ambiente, a uma pessoa que te estressa e que você fica ali por muito tempo. Então, isso acontece com muitas pessoas na nossa vida moderna, tá bom? Então, para isso, para o cansaço adrenal, a gente tem uma solução. A gente tem o Good Immunity aí, tem gente aí que está tomando, né? E que está achando maravilhoso, tá? No 440. Eu recebi uma mensagem de uma paciente dizendo: eu era ligada no 220, agora com o Good Immunity eu estou no 440. Peraí. Devido à ligação, o teu vídeo foi interrompido. Eu não acredito. Vamos ver se ele volta. Nem sei se vocês estão me ouvindo. Alguém tá com a internet ligada aí? Então desligue. Vou perguntar aqui no grupo se caiu, tá? Poxa, gente, que triste. Se caiu. Vou abrir outra página para ver se caiu. Diz que eu tô aqui. Mas tá carregando, como se estivesse carregando. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou continuar, porque tá aqui. Tá falando que tá assim, tá a tentar ligar devido a uma ligação fraca, então o vídeo foi interrompido, mas não tá interrompido. Então, vou lá, tá? Continuando, vamos ver se eu não me perdi. Tá. Muitas das alterações neuroquímicas, bioquímicas, ou seja, parte neurológica, que alterada pela biologia, ou seja, nós vamos falar depois da biose, e pela parte química, processo de biologia e química juntos, tá? Tudo isso é que faz com que a depressão no adulto seja explicado pelo estresse ocorrido. Tá, eu tô perdida aqui, tô falando besteira, tá? Peraí, deixa eu voltar ao normal, né? Então,
Como existem essas alterações neuroquímicas, então, quando a pessoa tem o primeiro episódio de depressão, ela tem essa alteração e isso pode depois ocorrer várias vezes durante a vida. Por exemplo, quando acontece com uma criança, até por trauma, às vezes não é uma depressão, a criança tem um trauma e ela tem todo esse processo de neurobioquímica alterado. Depois, na adolescência, na fase adulta, na idade madura, vai acontecer de ter a depressão porque teve essa alteração lá na infância, as glândulas pararam de funcionar como deveriam, tá? Depois de 2 ou 3 semanas de tratamento com suplementos de calmaria, ó, que interessante isso. Ou reposição dos hormônios, como a ocitocina, começa a nascer novos neurônios no hipocampo. Quando isso acontece, é porque está havendo uma regeneração daquela parte neurobioquímica, tá? E isso pode trazer a cura daquela disfunção, o equilíbrio real das moléculas que traziam a depressão, tá? Então, como que eu, né, bioterapeuta Josélia Toledo, ortomolecular, lido com a depressão, tá? Eu suplemento com ocitocina e com outras substâncias para ver um equilíbrio dessa parte neurobioquímica, tá? A ocitocina sempre está presente nos meus tratamentos quando se fala dessa parte. Por quê? A ocitocina, ela equilibra os hormônios, tá? Então, isso é bem interessante. Acho que a gente até vai fazer uma live só sobre ocitocina, tá? Então, a ocitocina faz com que nasça novos neurônios no hipocampo que vão equilibrar isso daí, tá? Isso aí é o verdadeira ortomolecular. Você vai colocar as moléculas no lugar onde elas estão, corretamente no lugar onde elas estão, tá? Então, tá. Vamos falar de tireoide, tá? A tireoide, ela faz com que... peraí, deixa eu baixar aqui. A tireoide é essa glândulazinha aqui que vocês estão vendo, tá? Então, essa glândula que tem aqui no pescoço, bem aqui, ó. Eu tô tratando meu papo, tá? Tô fazendo as aplicações de ozônio aqui, tá dando certo o negócio. É uma glândulazinha que tem aqui, que é a tireoide, tá bom? Então, ela produz alguns hormônios que elas fazem parte do metabolismo, esses hormônios fazem parte do metabolismo. E também ela regula a produção de serotonina e de neurotransmissão, tá? Os hormônios da tireoide estão escritos ali até, porque agora ficou um negócio aqui na frente, eu não consigo enxergar mais o que está ali, tá? Agora eu estou perdida aqui, porque eu não estou enxergando mais, eu vou meio no rumo. Os hormônios da tireoide agem na noradrenérgico, ou seja, ela faz uma produção, ela regula a neurotransmissão, tá? E ela é serotoninérgico também, tá? Que é o quê? Ela regula também a produção de serotonina. Viu como a glândula tireoide, ela é super importante, tá? Eu tenho um colega que ele é psiquiatra, e ele fala assim, Jô, se a gente suplementar com iodo o povo que estão internados nas clínicas psiquiátricas, a gente dá alta para 80% daquele povo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá internadas por esquizofrenia, por depressão, elas simplesmente têm problema na tireoide. Suplementou com iodo, passa, beleza. Já falei isso numa outra live, né? Então, metade dos pacientes com hipotiroidismo apresentam sintomas depressivos e até mesmo esquizofrênicos, tá? E 1/3 do povo com depressão tem problema de hipotiroidismo. Então, se você tem depressão e você nunca fez aqueles examezinhos TSH, T3 e T4 livre, faz. T3 reverso também é bom para saber se não está tendo atrofiamento da tireoide. Mas faz esse exame. Quando você vai no médico, principalmente o clínico, ele geralmente pede TSH. TSH não prova nada sobre tireoide, tá?
TSH é produzido numa outra glândula que manda informação para a tireoide produzir T4, que vai ser transformado em T3 e é o T3 que a gente usa na verdade, tá? Então tem que fazer todos os hormônios da tireoide para ver como é que tá, para você saber se você está com problema na tireoide ou não, tá bom? O hipotiroidismo, ele causa depressão, ele causa apatia, ele causa esquizofrenia. O hipertiroidismo, ele pode causar ansiedade, síndrome do pânico, tá? Então, a tireoide é muito importante no diagnóstico dessas patologias, tá bom? Tá, uma coisa importante que eu marquei ali até para não esquecer. Agora eu tô conseguindo ver mais ou menos ali no negócio, gente. O lítio, tem pessoas que fazem tratamento para depressão com lítio. O lítio prejudica a tireoide. Aí, de novo, lá, o que vem antes, o ovo ou a galinha. Eu tive depressão, piorou minha depressão porque eu usei lítio e ferrei com a minha tireoide, ou a minha tireoide estava ferrada e por isso eu fiquei com depressão e precisei usar lítio, né? Então, lítio, além de o lítio ele ser numa escala que a gente chama de quartil muito baixinha, lá, primeiro quartil, ainda, mesmo assim, na suplementação com o lítio, pode acontecer de detonar a tireoide e aí vai causar depressão. Entenderam? Então, lítio não é uma boa ideia para o tratamento de depressão. Tá, vamos falar de testosterona. Testosterona é produzida nos testículos, mas não somente nos testículos, tá? A testosterona é o principal andrógeno da circulação e responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas e também da parte anabólica dos tecidos em ambos os sexos. Então, não é só homem que tem testosterona, tá? A mulher também tem testosterona e não é produzida só no testículo, porque se fosse produzida só no testículo, nós mulheres não teríamos a testosterona, tá? Então, onde mais, Jô, que é produzida a testosterona? Na pele e no fígado, tá bom? Então, a testosterona é o que dá vitalidade para o homem, é o que dá autoestima para o homem. Então, o que acontece? Quando o homem está com baixa de testosterona, ele tem um monte de sintomas, ele tem um monte de reações que não fazem parte da personalidade e do caráter masculino. Quer ver? Ó, cadê? Onde que eu coloquei? Não, eu não coloquei. Então eu vou falar, tá? Então, o homem fica apático, sem vontade de viver, tá? A estima dele, o homem não tem aquela autoestima que se você der um fora nele, você tá num bar. Aí o cara chega e fala assim: posso sentar aqui do seu lado? E você fala, não. Ele não tá nem aí, porque a estima dele é ótima. Se você tá sentada no bar, não, se o cara lá tá sentado no bar, e você chegar lá e fala, posso sentar? E ele fala, não, você vai ficar se sentindo horrível. Por quê? Porque ele tem muito mais testosterona do que a mulher. Então, a autoestima dele é muito melhor. Por isso que eles não têm vergonha de ir lá e levar um fora e tudo bem, e eles continuam sobrevivendo. A gente leva um fora e quase morre, né? Então, a testosterona é isso. Quando tem uma baixa de testosterona, seja por algum problema que eu vou falar ali, ou por uma inibição do hormônio, o homem perde toda essa força, vitalidade, a vontade de fazer acontecer, o homem perde, tá? Como eu tô aqui, eu não sei se eu caí, se eu não caí, porque tá ali ainda aquela mensagem. Deixa eu só colocar aqui o som no meu celular, porque se acaso eu cair, a Gisele me liga, né? Aí eu fico mais tranquila, não fico preocupada se caiu ou não, tá bom? Então, é isso que faz com que o homem tenha energia, tá? Não é só energia sexual, é energia vital. E nós também, se nós estamos com a testosterona muito baixinha, mulheres, também a gente não fica legal, tá? Então, o que pode fazer com que a testosterona baixe? Idade, então, senhorzinhos têm menos testosterona mesmo. A obesidade, então, o homem muito gordo, ele vai ter problema, porque o testículo dele fica o tempo todo pressionado, né? E ele acaba produzindo pouca testosterona por causa da pressão. Tabagismo, cigarro,
tá? Então, o cigarro deixa broxa. Isso é verdade? É. Então, por que que o cigarro deixa broxa? Porque vai baixar a testosterona do camarada, tá? Então, é, isso é verdade. Não é uma história que as pessoas contam só para o cara parar de fumar, não, tá? É, a inibição do colesterol. Por quê? Porque a testosterona é feita de colesterol. Então, se você usa civastatinas, porque o profissional que você consultou não entende nada de colesterol e acha que tem que baixar o teu colesterol, te dá lá um remédio para baixar o colesterol, acaba tirando muito colesterol do seu corpo. E aí faltou para fazer a testosterona, tá? Entre outros problemas seríssimos que você vai ter se você inibir o colesterol. Colesterol não se inibe, colesterol não se trata. Você descobre a causa pelo qual ele está aumentado, trata a causa e ele vai regular, tá? Isso aí os meus alunos que fizeram o curso de interpretação de exames laboratoriais entendem muito bem, tá? Então, não sei se tem algum aí. A Neuza tá ali. Então, gente, é isso, tá? Então, não se trata o colesterol, entenderam? Não toma civastatina. O que você vai fazer? Se você tá com o colesterol muito alto, você vai ter que descobrir, vai ter que ter uma investigação. A gente tá aqui para isso, tá? Para saber por que o colesterol subiu, resolver o problema. Por exemplo, vamos dizer que, né, a pessoa está com hipotiroidismo, o colesterol vai subir. Entendeu? A pessoa fez inibição hormonal, fez uma castração, tirou o testículo, o colesterol vai subir. Aí não tem jeito mesmo quando você vai colocar o testículo de novo no camarada, não dá, né? Então a gente tem que descobrir o motivo pelo qual o colesterol está alterado, tá? Não existe colesterol ruim. Dos 11 colesterol LDL, que são considerados os colesteróis ruins, só um é realmente prejudicial à saúde. Mas ele serve como um marcador, ele serve como um sinal de que tem alguma coisa errada no seu organismo e vamos lá descobrir para resolver, tá bom? Então, muita coisa pode dar alteração do colesterol. Problemas no fígado também pode dar uma alteração da testosterona, uma baixa da testosterona e castrações, como eu já falei, tá bom? A testosterona, ela é convertida, como eu falei para vocês, na próstata, na pele e no fígado. E ela vira DEA. Já ouviram falar de DEA? E é o DEA que faz tudo de bom na vida da gente. Não é a testosterona em si. Ela vai se transformar em DEA. Por isso que tem suplementação de DEA, que precisa ser feita com o acompanhamento de um profissional. Não pode simplesmente pegar lá no Google, comprar a DEA e ficar usando. Tanto que a dosagem para homem, para mulher é diferente. O tempo que vai usar o DEA é diferente, então tem que ter um acompanhamento, tá? O DEA, a ação do DEA em deficiência sobre o humor pode ocorrer por diversos mecanismos, tá? Então, o DEA em falta pode causar depressão. Então, a biotransformação da testosterona e do estrogênio também, que depois a gente vai ver, em DEA precisa de uma colaboração de um monte de bioquímicos, vamos colocar assim, tá bom? Então, se você vai fazer uma suplementação com DEA, você precisa de um acompanhamento. Então, só para você entender que eu falei do DEA, e mais para alertar também, para que você não saia por aí comprando no Mercado Livre o DEA e ficando usando. Tanto que, tá? A nossa querida e amada Anvisa está considerando a entrada de DEA no Brasil como se fosse uma droga, tá? Como se fosse a mesma coisa que você estivesse transportando uma droga. Isso eu fiquei sabendo hoje através de um farmacêutico, tá bom? Então, não pode ficar suplementando com DEA. Tá, e daí se eu não tenho DEA, eu posso usar outra coisa, então, pode usar o GABA. Mas o GABA também precisa do acompanhamento profissional, tá? Não pode sair por aí usando o GABA também. O GABA vai ser também. É como se fosse assim: vô, filho e neto, tá? Então tem a testosterona, o DEA, o GABA, tá bom? Tá. A mulher e a depressão, tá bom? Vamos falar por que as mulheres têm mais depressão do que os homens, tá?
Isso é provado, tá? É provado por estudos que sim, as mulheres do sexo feminino têm mais depressão do que o sexo masculino. Por quê? Por causa de uma particularidade que a mulher tem: oscilação de humor. Não, oscilação de hormônios. Ops, desculpe. Oscilação de hormônios, que causa a oscilação do humor. Tá bom? Então, essas estatísticas mostram que quase 2 mulheres para cada um homem. Cortou lá. Quase 2 mulheres para cada um homem, tá? Que sofrem de depressão. Por quê? Por causa das oscilações hormonais. Isso não quer dizer que seja falta de hormônio e nem excesso de hormônio. Quer dizer apenas que seja oscilação, tá? Então, não adianta assim, eu quero saber se a minha depressão vem de oscilação de humor. Então, eu vou lá hoje, dia 24 de setembro, e faço um exame. Eu posso estar com mais, eu posso estar com menos, mas isso não quer dizer que é isso que está fazendo a depressão. Isso quer dizer apenas que tá de mais ou tá de menos. A oscilação é que dá o problema, tá? O sobe e desce, sobe e desce. Que pode acontecer normalmente durante a nossa vida com o estrogênio e a progesterona, como pode ser por fatos, tá? Então, tá, adolescência. A menina tem lá sua menarca, sua primeira menstruação, quando ela tem 11 anos de idade, tá? Então, até os 15 anos, mais ou menos, ela vai ter bastante oscilação de humor, porque vai estar regulando essa produção, tá? Então, a depressão na adolescência, ela está muito ligada com essa parte do ciclo menstrual da menina que tem que se regular, tá? Por isso que a menina, adolescente, tem muito mais depressão que o menino, tá? Oi, Márcia. Márcia Kauer acabou de entrar ali. Obrigado! Diz que eu tô linda porque eu tô de vermelho. Vermelho é minha cor preferida, tá bom, gente? Pra roupa, pra parede. Se eu pudesse, era tudo vermelho. Tá. No pós-parto, por que que no pós-parto é muito comum ter depressão? E nesse pós-parto tem 3 níveis de depressão, tá? Que é o bebê blue, né? Bebê azul, por quê? O que acontece? Bebê blue é porque, assim, a gente fica imaginando durante toda a gestação que a gente vai ter um nenê lindo, maravilhoso, gordinho, perfeito, que mama, que dorme, que sorri. E aí nasce aquele negocinho feio, que só chora, no caso do Ícaro não chorava, magrelo, feinho, e você se decepciona. Teu bebê não é azul, teu bebê é cinza. E aí você tem o começo da depressão, que chama bebê blue, tá? Baby blue. Então, mas por que que isso acontece? Porque tinha muito estrogênio na placenta. A placenta é uma alta concentração de estrogênio. Quando você perde a placenta, o teu corpo fica com deficiência de estrogênio, tá? Ele estava alto e ele baixo, então é uma oscilação, né? E você pode ter o baby blue, você pode ter a depressão pós-parto, que daí já é mais severa, que você não consegue cuidar do nenê, você não consegue amá-lo. É essa sensação. Você pensa que você não ama o seu filho, porque você está num desequilíbrio hormonal, né? Ou a psicose porpéria, que é um estado mais grave, que é aquela mãe que joga o filho no lixo, que mata o filho, que faz esse tipo de coisa porque ela está numa psicose pós-parto, tá? É um grau mais avançado de depressão pós-parto. Por isso que às vezes a gente vê algumas notícias e a gente fica revoltado, mas tá certo. A mãe vai lá, tem o filho, pega o filho, joga o filho fora. Aí o juiz, depois de alguns meses, devolve a criança para a mãe. E todo mundo fica revoltado. Mas por quê? Porque aquela mãe não queria fazer aquilo, ela estava doente, foi uma psicose, tá? Eu conheço um caso que aconteceu em Curitiba, bem na época que eu tive o Ícaros, que tinha uma enfermeira e ela fez tratamento para engravidar, de tanto que ela queria engravidar. E a nenezinha dela nasceu, e ela morava no 8º andar, parece, se não me engano, e ela jogou a criança pela janela.
tá? Porque ela teve a tal da psicose, tá? Então, é um desequilíbrio hormonal. Essa mãe não era um monstro, tá? Inclusive, ela tinha feito tratamento para engravidar. Ó, Neuza. Ah, não, a Neuza. Agora a Neuza entrou, eu falei da Neuza agora há pouco. Falei do curso. Neuza, fala aí que o curso é bom, tá? O curso de interpretação de exames laboratoriais, porque eu tô querendo formar uma nova turma. Então, fala aí que é bom, fazendo favor. A Neuza, ela é ali de Fisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen. E ela e o esposo dela são extraordinários, são terapeutas assim maravilhosos. A filha dela tem uma farmácia de manipulação e eles têm uma loja de suplementos e mais um consultório, super indicou. Tá. E daí na menopausa, tá? A menopausa também vai fazer com que tenha um desequilíbrio hormonal, porque vai estar regulando os hormônios para que pare a produção. A produção não, né? Pare a liberação dos óvulos, que já vai estar acabando, já está para acabar, e daí acaba e pronto. E a mulher pensa, agora estarei em paz, mas não, né? Mas essa é outra história também, dá para a gente fazer uma live só sobre menopausa. Vocês viram quanto? Eu não disse para vocês que isso ia abrir um leque. Então, isso é um leque, o assunto de hoje é um leque de possibilidades para novos assuntos, para novas aulas, tá? Para novas lives. Tá. O que você não deve usar de forma alguma para tentar equilibrar esses hormônios da mulher, o estrogênio e a progesterona? O quê? Soja, não. Nunca, jamais, tá? Então, aquela... agora eu esqueci até o nome. Que é feito da soja, que muita gente indica para os calorão da menopausa. Não, gente, se for calor, usa amora, tá? A amora é segura. Lecetina de soja é bom, mas não vai resolver nos hormônios, tá? Agora, alguém me acorde que eu não lembro o nome do dito cujo. Da substância que é usada na menopausa e que é fogo. Não deve ser usado, tá? Então, o que você pode usar para regular, para colocar em dia esses teus hormônios? A levedura de cerveja. É só fazer isso. Chocolate 70%, espinafre e banana. Espinafre e banana à noite. Por quê? Porque ele forma 5-HTP. 5-HTP é o precursor da melatonina. Então, ela vai te ajudar de duas formas. Ele já vai fazer com que regule esses hormônios, ele vai fazer produção de 5-HTP, que vai ser transformado em melatonina, que você vai ver daqui a pouco agora, na parte do intestino, como é importante isso para depressão, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Enquanto vocês veem ali, ó, o intestino feliz, o intestino triste, o intestino feliz, o intestino triste. Água com vitamina C, tá? Tem que tomar de canudinho, porque o ácido ascórbico, a vitamina C, ela é ácida enquanto está na sua boca, pode danificar os teus dentes, tá? Tá, então, o intestino. A disbiose é um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal. Então, nós temos, lembra da live passada, que nós temos muitas bactérias morando dentro da gente? Nós somos mais bactérias do que nós mesmos. As bactérias ruins que habitam no nosso intestino, ela pode estar tão crescida que forma uma disbiose, tá? Então, disbiose é isso. É um desequilíbrio, um aumento da flora bacteriana ruim no nosso intestino. Isso faz com que o nosso intestino não consiga absorver os nutrientes. Nem nutriente, nem alguns medicamentos, nem alguns suplementos, enfim. Causa uma carência nutricional, tá? Então, você tem muitas bactérias ruins no teu intestino e vai acabar formando uma disbiose, tá? Então, não consegue mais colocar as coisas para dentro da célula, as coisas boas para dentro da célula, tá bom? Então, ali eu coloquei, ó, aqui são as bactérias, tá? As bactérias ruins dentro do teu intestino que estão formando a disbiose,
tá? Quais são os sintomas principais de disbiose, tá? A náusea, os gases, tanto o pum quanto o arroto, a queda de cabelo. Queda de cabelo é queda de cabelo. Então, eu tenho uma paciente que primeiro a gente tentou uma suplementação com outras substâncias, não fez efeito. Quando eu dei para ela o IVM4, que desparasita e mata as bactérias ruins, o cabelo parou de cair, entendeu? Então, às vezes, vai por todo um caminho lá, achando que é hipotiroidismo, que é falta de queratina, que é isso, que foi a química do cabelo, blá, 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 blá. E foi o quê? É a disbiose. O intestino tá ruim, tem um povo do mal morando dentro do intestino, tá? Unhas fracas, também a disbiose no intestino pode causar as unhas fracas. Que também que pode causar unhas fracas? Fungos, tá? Fungos nas unhas, tem que cuidar muito com isso. Hipotiroidismo também. Isso foi só um adendo. Acne, né? Então, quando chega no consultório alguém para tratamento de acne, eu sempre faço um detox de intestino. Vamos limpar primeiro, vamos matar essas bactérias. Às vezes faço até uma aplicação de ozônio retal para a gente dar uma equilibrada nessa flora bacteriana para tratar a pele. Ah, eu vou lá tratar a pele e você vai fazer ozônio retal? Gente, porque está ligadíssimo com a flora ruim no teu intestino, os teus problemas de pele, tá bom? Períodos alternados de diarreia e de prisão de ventre. Então, tanto a pessoa pode ter prisão de ventre, quanto ela pode ter diarreia, tá bom? Então, a constipação, a diarreia, elas são sintomas de disbiose, de uma flora bacteriana ruim dentro do teu intestino, tá? As fezes mal formadas. Como que tem que ser uma fezes, um bolo fecal saudável? Tem que ter mais ou menos a espessura de uma banana. Tem bananas e bananas, né? Uma banana normal, essa banana não banana d'água. A banana caturra, né? De uma banana, ela precisa boiar, mas não completamente, e ela ser num tamanho mais ou menos entre 15 centímetros, um pouquinho mais, tá bom? Então, esse é um bolo fecal saudável. Quando sai em bolinha, tá ruim. Quando sai em líquido, tá ruim. Quando sai crespa, assim, que parece deixa eu ver, como se estivesse cheio de amendoim, também é ruim, tá? Então, as dores de cabeça também podem estar muito relacionadas. Outro dia uma pessoa me perguntou na live sobre enxaqueca. A enxaqueca tem que ser investigado, gente. Enxaqueca não é um problema. Enxaqueca é um sintoma. Então, tem que ser investigado. Um dos motivos da enxaqueca pode ser a disbiose, tá? Pode ser o polvo do mal que está morando no teu intestino. Cândida, né? Aquele corrimento branco que coça, ele pode dar cândida no intestino, pode dar cândida na vagina, pode dar cândida na boca, pode dar cândida embaixo do peito, né? Quem tem o peito mais caidinho, pode dar nas axilas. Então, a cândida, ela é um fungo e que ela se prolifera no intestino quando a disbiose não está legal. Então, às vezes a mulher tem cândida frequente, recorrente, todo mês lá, quando ela vai menstruar, ela tem cândida. Pode ser um desequilíbrio hormonal, mas pode ser também que o fungo, a cândida, ela more lá dentro do teu intestino, e quando o teu sistema imunológico cai, lá quando você vai menstruar, ela se manifesta. Tá? Então, precisa tratar, porque pode estar o problema no teu intestino, fica lá guardadinho para sair numa hora que teu sistema imunológico fique mais baixinho, tá bom? Então, a cândida pode ser também por causa da disbiose, tá bom? O que causa a disbiose? O que causa esse aumento da flora bacteriana ruim? Antibióticos, cortisonas ou laxante, álcool, o estresse, a alimentação inadequada, com excesso de açúcar e alimentos refinados, industrializados e pobres em fibra. Quanto de fibra tem que comer por dia, Jô? 30 gramas mais ou menos, tá? A gente já conversou sobre isso numa outra live.
Assim como algumas doenças intestinais também, por exemplo, tem diverticulite, tem doença de Crohn, também tudo isso faz com que a flora bacteriana seja aumentada. De novo, que vem antes o ovo ou a galinha, tá? Então, a gente não sabe se, por exemplo, as doenças inflamatórias do intestino fazem a flora bacteriana aumentar, ou é a flora bacteriana aumentada que faz com que apareça as doenças de inflamações e infecções intestinais, tá? Então, a prisão de ventre da pessoa, ela não toma água, ela não come fibra e água, não só água e nem só fibra, tá? Senão não funciona, não dá certo. Aí ela tem prisão de ventre também, faz com que aumente a flora bacteriana. Tá, é isso. Então, outra coisa também, gente, aqui, ó, falta de melatonina. A falta de melatonina faz com que aconteça a desbiose. É uma das causas mais frequentes da desbiose. Eu já tive pessoas assim com problemas gravíssimos do intestino, com a tal do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritado. E eu suplemento com melatonina, é por aí que eu suplemento com melatonina. Lembra que eu falei numa outra live que eu não dou melatonina para quem não consegue dormir? Eu não dou, eu dou 5-HTP, que não vai fazer com que a produção de melatonina fique mal acostumada. Mas no caso de intestino, sim, eu dou melatonina. Dou melatonina e ensino a pessoa a dormir. Vai dormir, meu filho, vai dormir que o negócio resolve, né? Daí produz melatonina e o organismo volta ao normal. Quem tem diarreia crônica toma melatonina a primeira noite e no dia seguinte a diarreia já desapareceu. Então, é assim, batata, tá? Até hoje eu não tive um caso de diarreia crônica que eu tenha dado melatonina e que a pessoa não tenha tido a solução. Só que, se a pessoa tinha diarreia crônica, tinha por quê? Então, vamos ver se era só desbiose. Se não era outro motivo, tem que tratar, tá? Não se pode tratar só o sintoma. Então, bota o camarada para dormir, a mocinha para dormir, que o intestino vai agradecer e vai ficar muito melhor. Outra coisa, cortar glúten e não tomar água na refeição. Poxa, isso é difícil, também acho, gente. Também acho. Eu adoro tomar um líquido durante a refeição. Mas o máximo de líquido que pode usar durante a refeição é 150 ml, tá bom? Então, 150 ml de líquido, de preferência que seja água, mas o bom mesmo é que você tome meia hora antes ou meia hora depois, tá? Durante a refeição, não. E aí, Capaz, agora que veio que eu vi ali, ó, que o Marcinho dizendo que tem que... Vai ter que me aturar, Marcinho. Vai ter que me aturar até o final da live para eu poder falar o que eu quero falar contigo, tá? Então, o probiótico, tá bom? Probiótico também. O que é probiótico, gente? Probiótico é o kefir, o Yakult,